Olá, Verdun aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma nossa entrevista. Hoje tenho o grande prazer de ter uma grande amiga aqui comigo, a minha amiga especial, Mônica Mello. Ela é especialista em comunicação persuasiva e magnética. Com mais de 18 anos de experiência, Mônica é esposa, mãe, empresária e, por incrível que pareça, ex-tímida. Teve sua vida transformada ao se tornar um instrumento de impacto para outras vidas. Mônica é consultora, mentora e escritora de 2 livros. Já treinou executivos globalmente e impactou mais de 6.000 pessoas. Hoje, exploraremos como a comunicação pode transformar carreiras, relacionamentos e por que dominar essa arte é essencial para se destacar no mercado. Mônica, em um mundo onde saber se comunicar pode ser a chave para desbloquear grandes oportunidades, ter alguém como você aqui conosco é uma verdadeira honra. E isso você sabe que é mesmo, porque você está sendo a minha primeira convidada dessa gravação. Mônica, você fala muito sobre comunicação magnética. Para quem ainda não está familiarizado com esse termo, o que significa exatamente ter comunicação magnética e por que ela é tão importante e essencial nos dias de hoje? Bom, que honra. Não tem como começar sem agradecer essa oportunidade incrível de sentar e conversar e tocar e também falar um pouco do nosso trabalho. Mas antes de falar sobre o que é a comunicação magnética, eu preciso falar que quando nós somos magnéticos por si só, a gente conecta as pessoas, a gente conecta os nossos negócios e a gente também faz com que as pessoas se sintam transformadas por nossa voz. E aí sim, agora eu vou explicar o que é a comunicação magnética. A comunicação magnética é quando a gente consegue usar elementos da nossa comunicação para criar pontes, para traçar parcerias e principalmente para criar um papel de influência. Então, quando você me convida para estar aqui, você está sendo persuasivo. Você fala, você é minha convidada, vai ser uma honra tê-la aqui conosco, compartilhando com o meu público, mas também com outras pessoas que terão acesso a esse material. Parece simples, mas isso é uma ferramenta de persuasão, é uma ferramenta que a gente chama de magnetismo, que faz com que as pessoas queiram te ouvir, queiram te prestigiar e queiram te honrar, estando aqui com você, por exemplo, nessa mesa. E eu te falei que você é a primeira, né, entrevistada, embora já tenha algumas entrevistas lá no site, mas você é a primeira entrevistada gravada aqui no estúdio, né? Tem meu amigo Davi que nós também fizemos aqui, mas ele foi ao vivo, você está sendo a primeira gravada aqui. Vamos estrear, adoramos estreias. Dia de estreia. Mônica, muitas pessoas sendo extremamente competentes na sua área, e tem muita gente realmente que sentem que não conseguem transmitir o valor de forma eficaz. Elas acabam não sendo reconhecidas ou não atingem o sucesso que merecem. Com toda a sua experiência e bagagem que você tem, que eu sei que você tem, porque eu já fiz o seu curso. Já fiz seu curso, já assisti palestras, já vi aquele evento seu lá, aquela participação no evento da KLA, que foi marcante, aquela participação tua lá. Sua experiência, Mônica, quais são as principais barreiras que impedem que as pessoas terem uma comunicação realmente impactante? Então, antes de responder, eu preciso trazer uma estatística. 40% da população, das pessoas, preferem morrer do que falar em público. Não acredito. As pessoas têm medo de se expor, elas têm medo de julgamento, elas têm muita necessidade de aprovação, elas ficam o tempo inteiro, mas e se eu falar errado? E como vão me julgar? E como exatamente a minha mensagem será entendida? E se eu for prolixo? E se eu gaguejar? A pessoa forma uma série de fantasminhas na cabeça dela e ela simplesmente fala, não, obrigado, não é pra mim, eu sou mais dos bastidores. Então, a grande barreira é essa coisa do medo, da insegurança. E, gente, com técnica, com método, qualquer insegurança vai ser transposta. Quando você pega um carro para dirigir, na primeira aula, você não sabe quantos comandos, tem muitas informações. Você não sabe ali lidar com aquele carro no meio da rua, no meio do pedestre e na estrada e tal. Mas, conforme você vai dirigindo, você vai conquistando um espaço. Ou seja, a técnica, ela vai te dando mais liberdade para falar, vai te dando mais segurança, vai gerando uma conexão, você vai aprendendo que você não necessariamente precisa colocar uma melancia, dançar, fazer um monte de show pirotécnico e dancinha
dancinha nas redes sociais. Você descobre que do seu jeitinho, às vezes um pouquinho mais retraído, você consegue gerar conexões, você consegue gerar pontes, você consegue fazer com que as pessoas olhem pra você e falem, uau, como a mensagem dele é impactante. Nossa, tinham tantas pessoas no evento da KLA. Por que algumas pessoas ficaram mais marcantes na sua vida? Provavelmente, sei lá, tinham mais de 1.000 pessoas lá. Por que dentre elas, e aí pra quem não sabe, a gente se conheceu num evento com mais de 1.000 pessoas e de alguma forma, desse evento pra cá, a gente traçou uma parceria muito grande. O Verdun fez os meus contratos, ele hoje faz toda a parte de consultoria fazendo o seu jabá aqui. Ele faz toda a minha consultoria estratégica, eu vou fazer um contrato, ele fala, não, a gente precisa olhar isso, precisa olhar aquilo. Então, assim, tem uma série de coisas que aconteceram e com certeza, tinham dezenas e centenas de advogados naquele lugar. Mas por que a gente se conectou? Então, quando eu uso a comunicação persuasiva, quando eu sou mais magnética, as pessoas naturalmente se conectam a mim. Mas e se eu não uso? Se eu não uso, eu deixo de potencializar minha mensagem, eu deixo de fazer bons negócios, eu perco oportunidade de trabalho, eu perco contratos, eu perco negociações. Então, existe aí uma janela, até mesmo, às vezes eu me empolgo contando muito, tá, Verdun? Pode me puxar. Mas vou encerrar aqui meu ponto. Às vezes, existe uma janela do medo, da insegurança, da necessidade de aprovação, que faz com que as pessoas deixem de falar, deixem de se expor por um medo que 95% das vezes é irracional. Aquilo não vai acontecer, você não vai gaguejar, você sabe falar do que você domina, você é o especialista naquele assunto, mas você tá se fechando. Então, o que eu vejo que as pessoas perdem essa oportunidade é de justamente, pera, não faz sentido esse medo, por que eu não vou falar? Então, existem formas aí de quebrar essa barreira, existem técnicas para quebrar essa barreira para a pessoa conseguir falar de forma leve, de forma fluida e de forma muito mais magnética, né? Eu penso que isso tem um pouco a ver com às vezes, repressões, né? A gente vai sofrendo no dia a dia, né? De, não pode isso, não pode aquilo, fica quietinho, né? Às vezes até ambiente escolar, né? Especialmente na infância. Especialmente na infância, né? E é assim, você falou de prolixo, né? Eu sou prolixo. Era. Não repete mais isso. Primeira chave poderosa que eu vou falar pra vocês. Não fale uma palavra negativa a seu respeito. Eu era. Se é algo que você quer mudar, eu era prolixo, eu tinha vergonha, eu tinha timidez. Coloca no Agora, passado. Vergonha e timidez não tem não, hein? Não. Não. Definitivamente não. Mônica, muita gente acredita que a autenticidade é suficiente para se comunicar bem. E, aliás, muita gente pede, né? Seja autêntico, né? Dê aquele seu feedback autêntico e depois de algum tempo dentro do mundo corporativo, esse feedback vira em demissão. Mas será que só ser autêntico sem uma estratégia é realmente o caminho para se destacar e influenciar? Como você vê a relação entre autenticidade e a necessidade de uma comunicação planejada e persuasiva? Tá, então vamos lá. O que é autenticidade? É eu conseguir imprimir o meu cheiro, o meu tempero, o meu jeito. Eu não posso ser um robô. Então, ao falar com você, eu não posso... Ai, meu Deus, eu preciso falar tudo direitinho, do jeito que a gente roteirizou, do jeito que estava planejado. Por quê? Isso vai fazer com que as pessoas não se conectem com a minha essência. Então, elas precisam perceber no meu jeitinho que eu posso ter um conteúdo roteirizado, me ajudando a organizar o pensamento, para eu não me perder, eu não viajar nos assuntos. Mas, quando a gente fala de autenticidade, só ela não é o suficiente pra gente se comunicar bem. E aí eu vou fazer um bug na cabeça aí de quem estiver assistindo esse episódio. 100% dos comunicadores, dos grandes comunicadores, não são autênticos. Eles são intencionais. Eles sabem o que eles querem falar, como eles vão falar e onde eles vão falar. Então, você pensa ali que ele tá sendo autêntico? Não, ele já sabe. Isso vai dar um recorte, isso vai dar uma matéria no jornal, isso vai sair no Reels, vai virar meme, mas eu vou usar dessa ferramenta que eu tenho, que é a comunicação, que é uma das habilidades que eu vejo que a maioria das pessoas desprezam. Então, como você falou, altos executivos, grandes empresários, grandes profissionais conhecem muito do seu conteúdo, mas não conseguem falar, não conseguem imprimir, não conseguem se expressar por N motivos. Muitos deles, vou pegar outro gancho que você deu, na infância. A maioria de nós, até os 7 anos de idade, a maioria de nós vivenciou cenas que foram fortalecedoras ou enfraquecedoras no nosso repertório de mundo. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente se perde ali dentro. Por quê? Porque as pessoas, os nossos pais, os nossos familiares, os professores, padres e os próprios pastores, não importa, todas as
figuras de autoridade de alguma forma foram criando crenças e bloqueios na gente. E aí a gente vai com necessidade de aprovação, você estuda, dá o seu melhor. Mas o que acontece? Você se perde ali naquele universo em que as pessoas precisam te aprovar. E quanto mais você precisa de aprovação, mais inseguro você fica, mais perfeccionista você se torna. Não vou fazer porque não tá perfeito, porque não tem a melhor ferramenta, porque não tem a melhor roupa, porque não tem o melhor trabalho. Então, de uma certa forma, fechando aí, amarrando a sua pergunta, a autenticidade, ela é valiosa na nossa comunicação, mas ela precisa ser intencional. Em que momentos eu vou mostrar mais da minha personalidade, que elementos da minha personalidade eu vou destacar e como eu vou mostrar isso pro meu público. E não apenas, vou ser autêntico, vou fazer o que eu quero, vou falar o que penso, mesmo porque se a gente falasse tudo que a gente pensa, a gente ia precisar de Verdun o dia inteiro, porque não ia dar bom. Porque a gente fala muita besteira, a gente pensa muita besteira, e dentro de um contexto, especialmente num contexto corporativo, a gente tem que tomar cuidado. Especialmente no ambiente corporativo, especialmente. Né? Eu tenho seguido algumas pessoas, tanto no TikTok, principalmente TikTok hoje em dia, né? E daí elas têm comentado muito o que eu estava falando aqui da questão do feedback, né? De serem autênticas e depois dessa autenticidade, elas receberem, depois de algum tempinho, receberem o que a gente chamava antigamente da carta azul, do bilhete azul, né? Ou seja, serem demitidas por qualquer outra razão, né? Isso tem acontecido de uma forma muito constante corporativa. É muito interessante isso, né? A pessoa pede feedback autêntico, dão e depois não aceita. Não consigo entender isso. Vou aproveitar o seu gancho, não estava aqui no nosso roteiro, mas vou aproveitar. Existem formas de eu mostrar minha autenticidade num feedback. Por exemplo, eu vi lá uma situação, vou trazer uma cena real da empresa onde eu trabalhei. Eu vi uma situação em que a minha gestão não foi muito clara com os prazos e ao longo do semestre eu não consegui desempenhar o que estava sendo esperado. Porém, houveram outras entregas relevantes dentro do meu projeto. Se eu chego lá e falo assim, olha, a gestão não fez um bom trabalho, a gestão teve alguma falha, a primeira coisa que vai acontecer é o bilhetinho azul. É esse contexto de, muito obrigada por toda a sua autenticidade, beijo, tchau. Como que a gente burla esse sistema? A gente tem que começar a mapear as nossas próprias tarefas. Olha, eu vejo que existem processos aqui dentro da empresa, que existem oportunidades e eu gostaria de contribuir para que as minhas entregas sejam mais efetivas dentro do projeto. E aí eu vou elencar quais são os projetos, quais são as estratégias, tendo uma clareza de prioridade. Isso já funciona na comunicação. Qual é a prioridade da minha mensagem? Por quê e como. E aí, na hora que eu vou entregar, eu tenho que amarrar isso. Só que se eu simplesmente pego... Todo mundo me fala assim, Mônica, você é ótima. E isso acontecia muito comigo. Você é ótima, você entrega no prazo. Ninguém sabe como que eu vou fazer pra entregar. Mas todas as vezes que eu tava ali me matando, ninguém vinha me ajudar. Só que eu falei que eu ia entregar, eu não disse não. E como você fala não dentro de contextos? Então, a gente tinha um mapa de quais são as prioridades dentro daquele semestre, muito bem alinhado com a gestão. E a gente combinava com o gestor. Olha só, fulano, eu tenho esses 3 grandes projetos, eles vão demandar muito da minha energia e eu quero muito ajudar em outros projetos. Porém, qualquer um que conflitar com esses 3, eu não posso assumir. E aí, quando vinha uma demanda, a primeira coisa que eu falava assim, chefe, vamos dar uma olhadinha? Esse projeto é um projeto incrível para a empresa, mas se eu pegar ele agora, vai comprometer isso dentro aqui do nosso escopo, dentro dos prazos que a gente tem. E aí, o que a minha gestão fazia? Não, então esse projeto você não vai fazer. Só que aí não era a Mônica dizendo não pro outro departamento par. A gente sentava e ela falava assim, não agora. Não é não para a Mônica te ajudar. Agora a Mônica não vai te ajudar, que ela vai entregar esse daqui. Assim que ela entregar esse, ela pode pegar outros. Então, percebe que eu tô alinhando com a minha gestão, meu processo, deixando muito claro quais são as metas que eu tô comprometido e não tô fechando a porta para fazer outros projetos. Só que se toda vez eu aceito um monte de coisa, aí pro chefe é ótimo, gente. Depois que você entregou, se você precisou virar à noite, se você trabalhou sábado, domingo, feriado, se você não foi tão bem remunerado assim, o problema não é dele, você fez. Só que a gente tem que ter essa maturidade de dizer não, mas entender qual é a forma de dizer esse não. Não é simplesmente fechar portas. Aí tem muita gente nas redes sociais hoje que fala assim, como é que você diria isso no mundo corporativo, né? É mais ou menos isso, É mais ou menos isso. Ai. Mônica, algumas pessoas acreditam que não precisam aprender a se comunicar. Que absurdo isso, né? A se comunicar melhor, porque nascem com habilidades naturais de comunicação. Mas será que apenas confiar no talento inato pode limitar o potencial de alguém? Qual é o papel do aprendizado contínuo na evolução de uma comunicação
comunicação realmente magnética? Tá, vou dividir essa resposta em 3 partes. Opa. A primeira parte dela é: todos têm habilidade de comunicação. Até as pessoas mudas têm ferramentas e mecanismos de se comunicar. Ou seja, todos têm ferramentas à disposição para a comunicação. Algumas pessoas têm um perfil comportamental que lhes permite maior transparência de segurança, confiança e credibilidade. E ela fala a primeira vez, convence. Ela tem um pezinho ali que consegue liderar, convence. Ela vai fortalecendo a crença de que ela fala bem. Só que tudo que a gente fala tem um lugar de interpretação na cabeça do outro. Basta a gente olhar a política. Ah, eu prometi isso, eu prometi aquilo. Não, não foi bem isso que eu prometi. Sempre assim. Não foi bem isso, não era exatamente isso que eu queria falar. E, na verdade, a comunicação é o seguinte: eu tô falando aqui, o que você tá entendendo é minha responsabilidade. Então, eu preciso assegurar que a mensagem, quando chega no interlocutor, ela tem a tradução do que eu quero. Mônica, como que eu vou saber que a mensagem chegou no lugar certo? Quando eu simplesmente ver o resultado que eu esperava. Então, por exemplo, o que nós esperamos desse encontro de hoje? Que a gente bata um papo, que a gente traga assuntos relevantes, que a gente fale de comunicação, que você saia com a sua bagagem mais cheia, mas que eu também saia com a minha bagagem mais cheia. Ao final do evento, se todos esses elementos estiverem cumpridos, opa, comunicação realizada com sucesso. Vamos supor que acabe esse evento e você fala assim: meu Deus do céu, Mônica não falou nada do que eu queria, não é essa Mônica que eu conheço. Impossível isso. Mas, por exemplo, eu já participei de projetos em que a gente desenhava o projeto todo, meses depois, 9, 10 meses depois, a pessoa falava assim: não, mas não era isso que eu queria. Aí você falava assim: mas durante 9 meses você não sabia o que a gente estava desenhando? Sim, a pessoa não conseguia enxergar. Ela falava, a gente não estava entendendo o que ela queria. Nossa, falha grave isso. É uma falha grave. Quanto dinheiro se perde? Exatamente. Eu vou citar um exemplo agora que você falou. Eu trabalhei em uma empresa que eles demandavam muitos projetos e eu estava envolvida com a BU que eu representava, a Business Unit que eu representava. Então, eu já tinha muitos projetos, só que a empresa, em expansão, vamos crescer, eles viram que eu tinha algumas potencialidades, eu tinha um know-how bacana em várias áreas, tinha um bom relacionamento. Vamos trazer a Mônica para novos projetos? Me colocaram em 4 projetos. No primeiro projeto, eu vi que não fazia sentido. Sentei com a minha chefe. Fulana, olha só, isso não tá alinhado com o meu projeto. Isso daqui é de entregar, isso é um extra, mas vai comprometer o espaço. Não, ela falou assim: vamos investir mais um pouco de tempo, porque é um projeto importante para a empresa. Tá bom. Eu fui, participei 4, 5, 6 meses de vários projetos neste mesmo tom, então eu reorganizei toda a minha agenda para eu entregar tudo da minha BU, mas eu tinha que assumir os outros projetos de outras áreas. Ao final de 4, 5 meses, descontinuavam o projeto. Eu puxava o follow-up: olha, isso, e agora? Vamos entregar isso. Eu queria sair da reunião com alguma tarefa executada, próximo passos alinhados, e isso não acontecia. Então, conforme você vai vivenciando isso, você fala: gente do céu, pagando uma rede de treinamento para se envolver em eventos tão importantes, que era o contexto dessa unidade que eu estava, em eventos e projetos tão importantes que ia ter um impacto grande, eram mais de 4.000 funcionários, tinha um impacto grande no nosso projeto. E aí, de repente, simplesmente descontinuar sem uma justificativa. Por quê? Ah, vamos fazer. Porque uma pessoa que comunica bem jogou a ideia na mesa, todo mundo comprou a ideia, mas ela não tinha o embasamento. Lembra que a gente falou anteriormente? O que, por quê e como. Ela tinha muito claro o que ela queria fazer, mas não tinha um porquê, não tinha um como. Ah, só vamos fazer. Nessa brincadeira, quantos milhões ali se perderam? Projetos de magnitude mundial, com outras unidades envolvidas. A gente já percebe, eu também fiquei algum tempo no mundo corporativo e a gente percebe que essas falhas realmente elas são constantes em algumas empresas, né? Isso é lamentável. Mônica, fala pra mim, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Hoje eu tô disponível principalmente no LinkedIn, no YouTube e também no Instagram, Mônica Mello Oratória. Hoje eu falo com muitos empresários, com diversos players, com diversos executivos, ajudo prepará-los, né? Tanto para essa parte de comunicação e oratória, porque o cara já é bom. Eu brinco assim, eu não tenho como te ensinar todo o ofício da advocacia. Eu não sou essa pessoa. Mas a gente pode lapidar a sua comunicação. Traduzir de uma forma mais leve, deixar essa fala muito mais magnética, trazer muito mais presença de palco e ajudar com que os seus projetos sejam facilmente validados, trazendo muito mais resultado, muito mais vendas, enfim, um pouquinho de tudo isso. Eu não ouvi você falar do teu Instagram, do teu... Mônica Mello Oratória. Tá sim lá no Instagram? Mônica Mello Oratória em todos os canais. Tá, agora, beleza. no
no LinkedIn é só Mônica Mello. Tá bom. Aí tem que achar bem. essa carinha linda. Mônica, falando em advogados, praticamente todos os advogados, eles precisam de uma grande oratória, né? Porque no dia a dia, praticamente todos os advogados, eles enfrentam hoje processos judiciais e eles precisam estar na mesa debatendo, discutindo, não apenas com outros advogados, mas também com juízes, né? Qual é a dica que você dá, qual a orientação que você dá para um advogado se comportar numa mesa, como ele deve se manifestar, né? Porque eu era o cara de fazer assim, gesticulando. Atualmente eu não participo mais de audiências, né? Hoje eu estou muito mais na área de contratos apenas, bem na área consultiva, mas já fiquei muito tempo coçando barriga em mesas de audiência, conversando, né, aqueles debates, às vezes intermináveis, de audiências trabalhistas, audiências cíveis, que os advogados que nos acompanham aqui sabem muito bem o que é isso, né? E também de sustentação oral, né? Que é algo totalmente à parte, né, do dia a dia para advogados, né? O que você fala pra gente, Mônica? Eu vou trazer um case muito legal do Edu, um cliente meu, advogado, falava bem, super seguro. Só que ele falou assim, Mônica, eu sinto que tem uma barreira. Quando eu vou falar, eu tô tão seguro do que eu vou falar que parece que eu tô sendo arrogante e não é o que eu quero. Isso sempre foi. Mas isso é muito comum. Por quê? O advogado, se ele não tiver um temperinho de arrogância, ele vai ser devorado. Então, calma. O segredo entre... como que é a diferença entre o veneno e a medicação é justamente a dose. Então, assim, a postura tem que sempre estar alinhada dentro do nosso core, que é esse quadradinho. Movimentos muito grandes, eles trazem muita energia. Então, eu posso trazer movimento, porque a linguagem corporal representa 55% do impacto da nossa mensagem. Imagina eu falar, podcast leve, daqui a pouco todo mundo tinha mudado de canal, tinha olhado outra coisa. Por quê? 38% é entonação de voz. E 7% é o conteúdo, são as palavras que a gente fala. Então não adianta, eu preciso ter uma postura alinhada, o meu corpo precisa estar alinhado, as minhas costas precisam estar encaixadas, o meu pescoço tem que estar com uma inclinação suficientemente boa para projetar a minha voz. Se o meu tronco tá um pouquinho para frente, ó, a cabeça para baixo, tá vendo como a minha voz fica um pouquinho mais interna? Eu levanto, a minha voz projeta, porque é assim que a voz sai. Então, transmitir segurança, ele vai estar no tempero. Então, eu quero falar algo muito impactante. Eu tenho que trazer leveza nos meus olhos. Eu tenho que trazer um sorriso nos meus olhos, mesmo que seja algo decisivo, para não ficar tão mandão, tão enfático. Mônica, eu quero trazer um tom mais enfático. Sim, mantenha a seriedade, sorri um pouquinho menos, mas se você não sorrir pelo menos um pouquinho com os olhos, você vai ficar tão irritante que a pessoa vai ficar com raiva de você. Você tá falando isso, Mônica, eu tô lembrando de todas as audiências que eu fiz. E com certeza as raivas que os outros advogados ficaram. Porque às vezes é incontrolável esse momento, né? Eu sou ariano, né? Quem me conhece sabe que eu sou ariano e falta às vezes de temperamento na mesa de audiência. Porque às vezes a audiência não corre como você pretende, né? A audiência é uma caixinha de surpresa. Às vezes você chega lá e as coisas elas não correm como você pretende. Você tem a expectativa das perguntas, né? Que você vai fazer, que o outro advogado possivelmente vai fazer também. Mas às vezes tudo muda, né? Você tem uma audiência, você tem uma pergunta indeferida pelo juiz, você tem uma pergunta diferente que o advogado da outra parte pode fazer, e tudo isso vai mudando. Então, é uma caixinha de surpresa a audiência. E às vezes você exalta. Você está falando, e às vezes você não consegue voltar a botar o sorriso nos olhos. Por quê? Porque é uma combinação de elementos. Quando você vai para uma audiência, existem elementos que você vai executar e que você sabe como executar. Então, o que a gente teve que trabalhar, por exemplo, com o Edu? Eu tive que trabalhar com ele a leveza na comunicação dele. Ele tinha que ser mais persuasivo e menos enfático. O enfático, ele é mais mandão, ele é mais
pronto, ele é mais determinado. O persuasivo, ele envolve mais, ele conquista, ele constrói uma narrativa. Isso traz leveza no que ele vai falar. Ele não vai deixar de demonstrar autoridade, credibilidade e força. Um advogado precisa saber do que ele está falando. Então, o grande pré-requisito é você domina o assunto e você sabe a sua linha de defesa. Mas eu fui pego de surpresa. Então, eu preciso trabalhar um outro elemento da comunicação, que é o meu controle emocional. Como que eu falo de forma mais pausada, mais calma, depois de eu ter levado uma sabugada na cabeça? Então, eu preciso trabalhar a minha respiração. A gente fala do mindfulness. Durante o treinamento, uma das coisas que a gente trabalha muito é a mentalidade. Quais são os bloqueios e as crenças que eu carrego, como organizar os meus pensamentos e como esse momento de refletir, de pensar, de voltar para dentro. Por quê? Quem te deixa irritado é o outro. Você não deveria ficar irritado. Se você já sabe que ele vai te irritar, mas você deixa, porque não houve preparo. Mônica, não dá tempo, então você vai explodir. É sobre isso. A gente tem que escolher qual frase é sobre isso. É sobre isso. Você tem que escolher qual das escadas você vai subir. A escada do espera, eu quero ser mais persuasivo, ou eu vou explodir porque ele falou uma coisa que eu não gostei. E é muito natural. E isso acontece também muito no ambiente corporativo. Um diretor fala com o outro, fica atravessado, dá aquele quebra-pau, parece que não, mas tá todo mundo sentindo a pressão dentro do ambiente. Em algum momento, a panela de pressão estoura. E o que acontece? Caos. Uma galera sendo mandada embora. Então, existem elementos da nossa comunicação que a gente controla. Eu não controlo o que você vai falar, mas eu controlo o que eu quero responder. E eu não preciso ficar presa a um roteiro. Eu fui preparada para saber falar A, B ou C. Eu não vou falar aquela frase exata, mas eu sei o contexto do que eu vou falar e eu já sei que alguém vai me deixar irritado, porque a gente tá numa audiência. Uma audiência, não estamos para ser amigos. Não vamos ser amiguinhos, porque eu quero que Deveria você pague ser, né? mais. Deveria ser. Mas no fundo se o cara paga mais, eu ganho mais. Sim, sempre. E tá tudo bem, são ossos do ofício. O que eu preciso entender é como trazer uma leveza pra gente não estigmatizar o profissional. Porque são profissionais que sabem argumentar muito bem, têm uma linha de raciocínio maravilhosa e precisam se amparar em ferramentas da comunicação. Por exemplo, conhecendo um pouquinho sobre andragogia, como o adulto funciona, como a arquitetura da cabeça de um ser humano adulto vai ser formada, que isso traz mais leveza, inclusive nas conversas, nas reuniões, nas negociações, nos embates, principalmente. Com certeza. Minha querida, eu sei que você já ajudou muitas pessoas a transformarem completamente sua vida através da comunicação. Consegue compartilhar aqui pra gente algumas histórias de sucesso das pessoas que passaram pelo Magnetic e tiveram uma virada de carreira e nos relacionamentos também? Tá. Eu já falei um pouquinho do Edu, que é um advogado. Ele já era um bom profissional, mas ele encontrou ali um lugar de melhorar e potencializar suas relações. Mas eu quero trazer um exemplo do Roberto. Roberto, um alto executivo, mais de 20 anos de experiência no mundo financeiro, e ele resolveu fazer uma transição de carreira. Ele não conseguia se recolocar. Aí ele contratou uma das maiores empresas de outplacement, são empresas focadas em fazer essa transição de carreira, ajudar, só que elas falavam com ele, você precisa estar pronto para as entrevistas. E parecia uma coisa, ele tinha muita experiência, muito domínio da área, mas ele não conseguia mostrar isso. Tinha um lugar de insegurança, ele se perdia nas histórias, ele não conseguia organizar o próprio pensamento. Então, o que a gente fez? Dentro do treinamento, a gente entendeu quais eram as grandes histórias e cases que ele tinha no mundo corporativo. A gente organizou o pensamento dele dentro de uma narrativa ou storytelling, para ele saber contar o começo, meio e fim, mas de uma forma muito mais encantadora. A gente mostrou para ele quais eram as ferramentas que ele poderia potencializar na sua comunicação para gerar mais engajamento, mais conexão com o público. E qual foi o grande resultado? Além dele conseguir fazer uma recolocação super estratégica dentro da área dele, os próprios entrevistadores e o time lá da empresa de outplacement falou, cara, você tá se comunicando muito bem, você tá transmitindo muito mais segurança, a gente percebeu aí a sua potência. Ele tinha muito conhecimento, ele foi humilde, foi procurar ajuda, foi pedir ajuda, ele falou, Mônica, me ajuda. E quando a gente senta e traça esse plano estratégico, a gente leva ele pro próximo nível. Eu não levei ele, eu ajudei ele a mostrar essa transformação, essa mudança
mudança de degrau, ele que fez, com os próprios recursos que ele tinha. Mas ele precisou investir tempo e dinheiro. Para quê? Para ele mostrar para as pessoas o profissional incrível que ele era. Então, esse é um dos cases, e eu queria lembrar só de mais um. Por exemplo, tem eu sempre trabalhei bastante desenvolvendo soluções para os times de vendas. E as pessoas até que vendiam, mas eles usavam os modelos tradicionais de venda. E aí, foi muito interessante, porque uma vez a Ana veio para mim, ela falou assim, poxa, Mônica, eu vendo, eu bato os resultados, mas eu sinto que não está evoluindo. E aí a gente foi entender. O modelo de negociação dela já está ultrapassado. Ela estava usando ferramenta de 10, 12, 15 anos atrás. Mônica, mas as ferramentas de venda não evoluíram tanto assim. Não evoluíram, mas o comportamento do consumidor mudou. O comportamento muda a todo momento. O comportamento mudou, você tem que mudar a técnica, você tem que mudar a abordagem. E aí a gente trabalhou dentro de uma abordagem muito mais moderna, muito mais persuasiva, uma negociação avançada, não mais negociando itens, negociando experiência, negociando soluções, negociando longo prazo e não mais imediatista. Então foi muito legal, porque ela teve ali, em pouquíssimo tempo, 3, 4 meses, ela teve mais de 50% de aumento das vendas dela, justamente porque ela usou uma abordagem, ela era muito boa, ela vendia muito bem, mas ainda assim ela estava deixando muito dinheiro na mesa. Então, justamente por quê? Porque ela não tinha se atualizado. Que aí volta com aquela sua primeira pergunta do nosso encontro. A pessoa precisa se manter atualizada constantemente. Não é porque eu falo de comunicação e oratória que eu não invisto em novos cursos, em novas formações. Eu sempre vou buscar novas formações para me manter atualizada e até para entender se tem alguma coisa que eu tô fazendo ali com oportunidade. O grande insight é, eu não posso ficar refém dessas formações, porque eu vejo que a maioria dos meus, especialmente os meus alunos, e você que tá assistindo talvez tenha essa condição, eu vou fazer mais um curso, eu vou estudar mais um pouco, a próxima formação, o próximo MBA, o próximo mestrado, para aí eu começar a fazer o que eu quero fazer. E na verdade não, começa a fazer com as ferramentas que você já tem hoje, dá o seu melhor hoje e vai evoluindo ao longo da jornada. Ninguém vai ser o melhor comunicador no primeiro dia. Mas a gente vai evoluindo um pouquinho a cada dia. Por isso que é importante essa constância e sempre investir um pouquinho mais em si próprio, nos seus estudos, não deixar a cabecinha ficar fechada. É sempre dar espaço pra gente crescer e aprender mais. Com certeza, né? Eu sou adepto ao lifelong learning faz tempo, né? E é importante, só que a gente também não pode ficar caindo para qualquer curso, né? Qualquer tipo de pessoa, porque depois da pandemia isso virou uma febre, né? Todo mundo tá vendendo curso, todo mundo vendendo mentoria, todo mundo fazendo alguma coisinha aí. E a gente tem que realmente... Sem método, sem conhecimento. Nem tem a especialização, mas já se fala especialista. Nunca aplicou. O que eu mais vejo é isso. A pessoa... eu sou especialista de vendas. Nunca fez uma venda na vida. Pois é. Mas ele pegou lá no curso que ele fez, pegou o modelo, pôs o nome dele e agora vai ensinar. E aí depois, por que fez o treinamento de fulano de tal não deu resultado? Porque ele não tinha método, ele não tinha bagagem, ele não tinha testado. E daí, assim, é o que eu vejo muito, às vezes, pessoas falando, né? Não deu resultado, é porque a culpa é tua. E daí o cara fica mais frustrado ainda. Você não fez direitinho do jeitinho que eu falei. Exatamente. Você não seguiu a regra. Daí o cara fica mais frustrado ainda, né? Porque daí ele vai ser naquele sentimento de culpa. Não, a culpa não é tua. Fique atento a isso, tá? Você que comprou uma pancada de curso por aí e não deu certo, a culpa não é tua. A culpa, muitas vezes, é do cara que vendeu pra você e não é aquele profissional. Deu certo com muitas pessoas? Talvez. Tudo bem, mas para você não deu certo, mas a culpa não é tua, não. É mau profissionalismo também, tá? Minha querida, persuasão frequentemente associada à manipulação, de forma equivocada, né? Você acredita que ela pode ser uma ferramenta ética? Eu acredito com você, obviamente, para ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores? Como que você usa a persuasão de maneira ética no seu método Magnetic? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que explicar. Qual a diferença de manipulação e de persuasão? Manipulação, eu vou manipular os dados, o contexto, para que você tenha uma percepção diferente da percepção real. Tipo a política. Vamos usar os números a nosso favor, vamos contar uma historinha bonita, vamos mostrar o melhor. Eu tô falando da política não para levantar bandeiras, mas porque é muito simples da gente enxergar, porque no cotidiano todo mundo percebe isso. Então, na manipulação, eu mexo o cenário, manipulo o cenário para que você veja o melhor retrato da minha cena. Isso é manipulação. Persuasão. Persuasão, eu entro na história, te convido a participar dessa história e a gente vai, por meio de perguntas abertas, entendendo o que você precisa e como o meu produto pode te ajudar. Então, sim, a persuasão é uma ferramenta
poderosa de influência. Eu costumo dizer que a persuasão ela é como se fosse um guia para a tomada de decisão. Você quer fazer o melhor evento. Eu vou te estimular a fazer o melhor evento da forma como eu acredito que faz sentido. Eu não vou te manipular mostrando dados. Não, no primeiro evento você já vai faturar 100 milhões e você nunca fez o evento, você não sabe como é controlar 8 horas de conteúdo com um monte de gente ali, com um monte de situação diferente e você vai dar bom. Não é exatamente assim. Existem contextos que você pode fazer e que vai dar de resultado, mas existem coisas que talvez não. E aí, manipular é quando eu omito informação, uso informação de forma errada e influência eu te convido à tomada de decisão. Eu guio você nesse processo. Eu te estimulo, por exemplo, eu nunca farei o meu podcast porque eu nem sei por onde eu vou fazer. Uma pessoa que vai te estimular, vai te influenciar, claro que você vai dar certo, vamos lá, vai ser legal. Você pode fazer isso, você pode convidar assim, convida as pessoas assim. Isso é um processo de persuasão e influência. Eu tô te estimulando a fazer algo. Eu tô ativando no seu cérebro ideias, criatividade. Eu tô te dando ideias. Agora, a manipulação, eu vou te enganar. Não, Verdun, primeiro podcast que você fizer, você vai ficar multimilionário. Entende? Então, assim, o contexto é idêntico, mas a situação como a gente adota é diferente. Então, dentro do treinamento, o que eu vou ensinar? Todas as ferramentas de persuasão e de influência. Pergunta, conexão, encantamento, engajamento, empatia, andragogia, adulto, aprendizado. A gente vai conhecer como funciona o cérebro humano, a gente vai entender de gatilhos mentais, neurociência de vendas, para aí sim, com base nesse pacotinho, não é assustador, tá, gente? Mas com base em vários elementos, ajudar na tomada de decisão. Você vai ser mais persuasivo, as caras e bocas que você vai fazer, a forma como você vai gesticular, tudo é elemento persuasão. Imagina eu estar sem achar entrevista, nem olho para ninguém, isso não vai incentivar ninguém a prestar atenção em mim. Então, só em me posicionar corretamente, usar de braços, eu estou influenciando na tomada de decisão, eu estou transmitindo mais segurança, mais credibilidade. Tudo isso é persuasão. E eu não tô fazendo nada de errado, não tô mentindo, não tô enganando. Eu tô sendo alinhada para te ajudar na tomada de decisão. Você tá assistindo, você fala assim, poxa, então é verdade. Eu sou um ótimo profissional, mas não tô investindo tanto na minha comunicação, não tô conseguindo falar ou transmitir. E você não precisa da Mônica. Olha a pessoa fazendo anti-pitch de vendas. Você pode procurar, tá tudo na internet. Todo mundo pode acessar tudo na internet. Agora, qual que é o seu cuidado? Todo mundo fala o que quer. Nem todo mundo testou. Há quantos anos eu venho testando os métodos? Aí quando você falou lá, uma ex-tímida, todo mundo me vê no palco e fala, mentira, você não é tímida. Eu era. Eu não crescia no mundo corporativo porque eu não me expunha. Eu não crescia no mundo corporativo porque eu tinha vergonha de falar. Eu preferia ficar nos bastidores. Eu me escondia. No momento da reunião eu entregava tudo, mas eu não queria aparecer. E aí foi no momento desse que eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Eu faço relatório, eu preparo todos os memorandos, eu tenho todo o conteúdo, mas tá todo mundo ganhando crédito e eu não? Então vai lá, começa a falar. E eu fui, com medo, com vergonha, gaguejando, vermelha. Sim, porque tem muita vermelhidão aqui embaixo dessa make maravilhosa que não tá mostrando. Mas o meu apelido era Moranguinho. Por quê? Porque eu ficava vermelha. Todo mundo falava comigo, eu ficava vermelha. E eu não queria ficar mais vermelha. Eu não queria mostrar esse meu lado vulnerável. Só que quando eu entendi como era o jogo, eu falei, opa, a gente tem que mudar esse jogo. E aí eu fui aprender como me comunicar, fui testar, errei pra caramba até eu entender o que funcionava. E aí quando eu comecei a preparar altos executivos, grandes líderes de empresas multinacionais, aí eu falei, opa, então esse negócio funciona. Foi aí que eu fiz essa viradinha de chave. Falei, então existem técnicas que funcionam, você não precisa estudar 160 anos, eu tenho 18 anos estudando, meu primeiro curso de formação de programação neurolinguística, que é uma das ferramentas de comunicação persuasiva, eu fiz em 2005. Nessa hora a gente denuncia super a idade. Eu comecei a trabalhar com 13, desculpa. Desculpa. Inclusive com carteira de trabalho, não que isso importe muito nos dias de hoje, mas tudo bem, eu não ia perder a piada. Mas é isso, existem ferramentas que foram sendo aprimoradas ao longo da minha jornada e que eu testei. Então, quando eu falo faz assim, faz assado, funciona. Mas não precisa da Mônica. Você pode investir sozinho, consumindo material na internet, só que busque boas fontes, tipo Mônica Mello Oratória, dá uma olhadinha lá no YouTube que tem várias aulas gratuitas.
por exemplo. Mas existem muitos materiais super válidos, super enriquecedores. O que não pode é a pessoa deixar de se comunicar de forma magnética. Isso é extremamente importante. Minha querida, chegando já aqui, um grande prazer tê-la recebido aqui comigo. E eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos youtubers aqui, a pessoa que não está nos assistindo aqui. Então, a comunicação é seu grande legado. É a marca que você vai deixar nas pessoas e nas próximas gerações. E aí eu encerro fazendo uma pergunta. Que marca você tem deixado? Que marca a sua comunicação tem deixado na vida das pessoas? Eu sou Mônica Mello, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada por toda essa audiência, por todo esse acolhimento, por esse papo delicioso. Espero 1000 vezes voltar aqui e reencontrá-lo novamente e conversar um pouquinho mais com você. Pessoal, obrigado por estar nos assistindo aqui. Mônica Mello, prazer te receber aqui. Volte sempre.